meus irmãos, na verdade, estamos aqui em mais um Tome Nota. E que bom que você está aqui conosco. Nós estamos na nossa nova revista, Ensinando as Nações, que tem por tema central a carta de 1 Coríntios. Tenho certeza que você já está gostando aí demais da conta. Nós estamos hoje na nossa terceira lição por tema loucura, insurgência ou transcendência. Olha só que tema muito legal. E nós estamos Parece aqui uma língua estranha. É quase isso mesmo. E nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso irmão, diácono Rafael. Ele que é líder de jovens lá na nossa igreja alexandrina, né? Em Anápolis. Meu irmão, bem-vindo. Deus te abençoe. Muito obrigado e parabéns, viu? Por essa lição incrível. Fala, Marcão! Fala, galera! Um prazer estar aqui para mais um Tome Nota. E vamos falar dessa lição, esse versículo, que é um versículo muito precioso, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Então, vamos comentar, vamos falar dessa lição. Já deixa aí o seu like para ajudar a TV Comep, já se inscreve no nosso canal. E vamos lá, Marcão! Rafael já é bem conhecido aqui na nossa TV Comep, né? Teve aí entrevistando alguns dos nossos pregadores aí do Comep. Então, acho que todo mundo aí conhece. E ele não é só um rostinho bonito, não, meus irmãos. É um cara de conteúdo, viu? Rafael, é o seguinte, meu irmão. Logo aqui você já falando, o tema já é bem impactante. E eu aconselho muito você que, antes de assistir o Tome Nota, que você leia a lição, porque está incrível. E eu queria te fazer aqui uma pergunta. Por que os judeus... Porque para os judeus, o evangelho é considerado loucura. Você já começa falando sobre essa questão dos judeus e dos gregos, e loucura. Então, por que para os judeus é considerado... Por que eles consideram o evangelho como loucura? Amém. Marcão, essa lição ela está sendo baseada, como eu já falei, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. E lá fala justamente isso, que para os judeus o evangelho é uma loucura, para os gentios, para os gregos é uma loucura, mas para aquele que é salvo é o poder de Deus. Então nós vamos falar sobre o porquê do evangelho ser o poder de Deus, nós vamos chegar lá, mas essa primeira pergunta que você fez, que já é a parte inicial do versículo, por que o evangelho tornou-se uma loucura para os judeus? Marcão, é bem verdade, até pela história, que os judeus aguardavam o Messias político. Eles sofriam muito dentro do Império Romano. O Império Romano escravizava, era uma situação super tensa. Então, os judeus não tinham essa paz dentro daquele contexto. E eles aguardavam o Messias que libertaria, que tiraria toda aquela opressão dos romanos, que poderia salvá-los daquele poder que era tão maligno, que tanto forçava os judeus. Era uma coisa terrível. Então, eles esperavam por esse Messias, um Messias político. Eles não esperavam um Messias salvador, né, no sentido de salvação, levar para o céu. Eles esperavam um Rambo, né, um guerreiro político que chegaria para lutar contra Roma, para lutar contra os imperadores. Era isso que eles estavam aguardando. E eles aguardam até hoje um Messias. Mas quando Jesus chega, Jesus não está preocupado em estabelecer um reino político. Ele fala por diversas vezes, o meu reino não é aqui. Ele não veio para tratar assuntos dessa terra. Ele veio para nos levar para o céu. Ele veio para não nos salvar das coisas daqui, ele veio para salvar a nossa alma, para nos levar para morar com ele eternamente. Por isso que os judeus consideraram o evangelho uma loucura, porque eles esperavam um político, alguém que os libertaria naquele momento, mas Jesus veio falar de eternidade. Jesus veio falar daquilo que é transcendente. Por isso os judeus acharam tudo isso uma loucura. A mensagem da cruz era uma loucura. Entendi. Então Jesus ele não é um super-herói dos quadrinhos, né, que veio simplesmente livrar o povo de uma dominação humana, né? Mas eles esperavam isso. E é por isso que para eles se tornou loucura esse evangelho, né?
Ele veio para nos arrancar, ele não veio para arrancar ninguém do Império Romano, algo do tipo. O que Colossenses fala, o que Paulo diz no capítulo 1, verso 13, é que ele veio para nos arrancar do Império das Trevas. Era uma batalha espiritual, nos arrancar do Império das Trevas e nos transportar para o Reino da Luz. Era, na verdade, a verdadeira prisão daquele povo, né, Rafael? Se a gente for parar para pensar. Com certeza. Eles não eram simplesmente escravizados por Roma, mas eles tinham uma escravidão muito mais profunda do que aquela geopolítica que eles estavam passando naquele momento. Não é verdade? É verdade. Meu irmão, você cita aqui logo no início também que para alguns o evangelho é loucura, como a gente viu aqui, né? Pois não faz sentido adorar alguém que padeceu no madeiro. Gostaria que você explicasse por que a cruz era um escândalo, tendo em vista que hoje é quase que moda você ter o símbolo da cruz, né? Você cita aqui, inclusive, várias situações onde essa imagem aparece. Então, por que eles consideravam, por que a cruz se tornou, ou era na época, um grande escândalo, a ponto de que você também cita uma coisa que é bem interessante aqui na revista, na lição, que as pessoas tinham parentes, né, que morriam, elas de toda forma tentavam ocultar aquilo, né, e para que ninguém ficava sabendo. Então, por que a cruz era um escândalo? Marcão, eu até citei na lição de alguns lugares que a cruz se encontra hoje, e um desses lugares é da tatuagem do Neymar. O Neymar tem uma tatuagem de cruz. Você vai visitar alguma cidade, já tem uma cruz bem na entrada. Igrejas, praças, casas, tem cruz, estão penduradas em algumas casas. Enfim, a cruz tornou-se um símbolo hoje de vitória, de glória. Tem colares, dentre várias outras coisas. Mas naquele tempo era diferente. Hoje nós enxergamos a cruz com bons olhos. Ela é linda. Mas naquela época, a cruz era, de fato, um instrumento de tortura. E era a pior tortura. Ia para lá os piores criminosos. Eu citei na revista que se Adolf Hitler tivesse praticado o que praticou naquela época, provavelmente ele teria ido a uma cruz, porque era para os piores criminosos. Inclusive, vão ter mais alguns dados históricos dentro da lição, mas quando uma pessoa tinha um familiar crucificado, ela tentava esconder esse fato, porque aquilo era uma vergonha para a família. Ter uma pessoa crucificada na cruz era um sinônimo de vergonha para uma família, porque era o pior tipo de tortura aplicada aos piores tipos de pessoas. Então agora imagina que escândalo, que loucura que seria adorar um Cristo crucificado. É por isso que a cruz tornou-se uma loucura. O próprio Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, vai dizer que o madeiro, aquele que for pendurado no madeiro, é maldito. Então Cristo ele está sob maldição quando ele é pendurado naquele madeiro. Ele está levando os nossos pecados. E aquele momento, é uma vergonha. Adorar, ter um Cristo crucificado, é uma vergonha. É uma vergonha para os que perecem, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Porque na cruz nós conseguimos ter a nossa salvação. Na cruz, Cristo nos salvou. A mensagem da cruz, que para tantos significava derrota, para nós significa vitória, para eles era um escárnio, para nós é glória. Essa é a mensagem da cruz, é a mensagem poderosa. Para os outros não faz sentido, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus que foi manifesto através de Cristo Jesus. Então, a gente pode ver que, na época, tinha todo um contexto histórico envolvendo, né, essa questão da cruz, que era preparada. E é engraçado como Jesus é colocado. Jesus, embora não tenha ali cometido nenhum crime, é colocado no pior dos castigos. Quem sabe até meio que por estratégia do povo romano naquela época, para tentar desvincular a figura divina dele, né? Mas ali a gente vê que Jesus Cristo triunfa sobre a morte, sobre tudo que aconteceu. E graças a Deus por isso. Cara, se você não se inscreveu no canal, se você não deu o like, ainda dá tempo, viu? Eu esqueci de falar no início, mas
Aqui na descrição vai ter o link para você fazer o download dessa revista. Você pode espalhar ela à vontade e vale a pena, tá bom? Vale a pena mesmo estudar essa e todas as nossas lições. Aqui mais para frente, Rafael, a gente vai falando, acho que nos últimos tópicos, você diz que para os que perecem, o evangelho para os que perecem, o evangelho é surgência, rebeldia, loucura e escândalo. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse parágrafo. Amém. Marcão, agora eu acho que é uma parte que a gente já consegue explicar o título, porque talvez o título tenha ficado confuso para alguns leitores, mas o que nós queríamos abordar dentro desse título é que o evangelho não é uma loucura, ele não é uma insurgência, ele é uma transcendência. Eu explico. Por que o evangelho, para alguns, pode ser uma loucura? É uma loucura, como nós citamos o fato dos judeus, porque eles esperavam um Messias político, mas não veio. Então, para eles, o evangelho é uma loucura. Para os gregos, o evangelho também é uma loucura. Os gregos não aceitavam uma figura divina sofrendo. Então, um Messias que padeceu em uma cruz, um Messias que sofreu, que tomou a dor da humanidade, para os gregos era uma loucura total. E o que significa a palavra insurgência? Insurgência, mais uma vez voltando àquele tema do começo, é uma rebelião política. Então, para muitos, o evangelho era uma rebelião, algo para lutar contra aquele poder da época. Mas, na verdade, o evangelho nunca foi uma loucura. O evangelho nunca foi uma insurgência, uma rebelião. Na verdade, o evangelho ele é transcendente. Transcendente é aquilo que não pertence à terra, é aquilo que pertence ao céu. A mensagem do evangelho soa como loucura para as pessoas, porque não são pessoas que têm ligação no céu. Mas para quem é ligado ao céu, o evangelho faz sentido. Porque ele é transcendente. Essa é a mensagem do evangelho. Por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu na cruz? Por que foi necessário levar os nossos pecados, ser maldito no madeiro? Essa mensagem, ela não faz sentido para nós, para o mundo. Ver o Messias sofrendo, ver alguém que veio não para as coisas dessa terra, alguém que não se importa para as coisas daqui, alguém que não quer estabelecer um poder aqui, não faz sentido. A cabeça mundana está condicionada, a nossa mente está condicionada a ter coisas aqui, a estabelecer um poder aqui. Então, quando vem alguém para falar de uma outra realidade, de uma eternidade, aquilo soa como uma loucura. Mas não é loucura, é transcendência, é coisa do céu. E para quem é morador do céu, tudo isso faz sentido. Para nós, o evangelho é poder de Deus. Amém. Então, para nós que entendemos e somos do céu, esses dias, cara, é engraçado você falando isso, nós estávamos em oração pelo nosso coordenador aqui da Grande Goiânia, e a gente estava ali em frente ao hospital, nós estávamos orando, cantando, e de repente a gente começou a cantar parabéns ali. Eu acho que as pessoas que estavam ao redor, esse povo é meio louco, não é? Estavam orando, cantando, mas tinha alguém ali que estava fazendo aniversário, nós cantamos parabéns e voltamos a orar, a interceder. Então, é muito isso. O evangelho para as outras pessoas que não entendem é loucura, mas de fato não é uma loucura, é o poder de Deus, como você bem falou aqui. E glórias a Deus por fazermos parte disso e por entendermos isso. Você que está nos assistindo, se sinta feliz, se sinta privilegiado por ter recebido esse evangelho tão maravilhoso. Meu irmão, nós estamos chegando ao final. Queria que você deixasse aí suas considerações finais para quem está nos assistindo, para quem vai lecionar essa revista, essa lição, para quem vai aprender sobre ela. Dê aí suas considerações finais. Amém. O que eu posso deixar é que nós estamos dentro dessa lição tratando o que é mais importante no cristianismo, é a cruz. Então, enfatize bem, pegue versículos, mostre aos seus alunos a importância da cruz. É o que nos trouxe a salvação, é o que nos dará a vida eterna, é o que Cristo Jesus fez por nós.
Essa mensagem que para tantos é uma loucura, que para tantos soa como uma rebelião, para nós é poder de Deus. Então fale da cruz, fale nessa lição, fale nessa aula, fale para as pessoas, porque a mensagem da cruz é poder de Deus que pode salvar a vida de todos aqueles que estão perdidos. Amém. A gente aprendeu muito hoje, muito. Eu estava lembrando aqui, Rafael, que assim que eu entrei para a igreja, nós tínhamos um preconceito muito grande em relação à cruz. Se eu, por exemplo, visse uma camisa de cruz, eu falei, eu não vou usar isso não sei o que e tal. Mas a gente entende que não é uma questão de adoração ao objeto, mas ali a gente sabe que Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e que o Senhor Jesus continue te abençoando, te usando grandemente, tá bom? Um prazer, Marcão. Valeu, valeu TV Comep. Valeu, Morada, gente. é nóis. Fiquem com Deus.